Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar especialmente aqueles que fazem a classe de juvenis da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal EBD Online, Infanto Juvenil, da Escola Bíblica Dominical da IEADALP. Nós estamos, amados, agradecendo a Deus neste momento pela oportunidade de estar aqui, trazendo para vocês o resumo da lição de juvenis. Queremos agradecer ao nosso Deus por estar aqui, agradecer ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos. Agradeço também pela vida do nosso pastor Paulo Fernando, coordenador da nossa área. Também não poderia deixar de agradecer ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, nosso evangelista Renato Torres. Nós iremos rapidamente trazer um resumo das lições que nós estudamos durante esse primeiro trimestre do ano de 2021. Um ano, de certa forma, começou atípico também, e esta lição seria dedicada especialmente aos professores da classe de juvenis, mas nós estamos entendendo a necessidade e estaremos trazendo uma palavra para você também, que é aluno da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição, ela tem como texto de capa, Igreja, o Corpo de Cristo, que durante todo o trimestre nós falamos acerca de alguns assuntos relevantes com relação à igreja. A igreja como projeto de Deus, fundamento da igreja, propósito da igreja, símbolos da igreja nas Escrituras, o papel da liderança na igreja, missões na igreja, entre outros assuntos. E hoje nós estaremos falando a respeito da igreja como as portas do inferno não a vencerão. Uma palavra que está lá em Mateus capítulo de número 16 e o verso 18, que o próprio Jesus disse assim para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O comentarista da lição, ele objetiva a lição em 4 objetivos principais. Primeiro é de refletir sobre a missão da igreja de semear o evangelho. Segundo, de abordar o crescimento da igreja, tomando como exemplo a igreja em Antioquia, e conscientizar que fomos chamados para fazer discípulos. O texto bíblico extraído para esta lição está no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 4, versículo 35 a 38, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Há uma correlação com esses dois temas, e eu vou ler apenas primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que é como se Paulo estivesse dizendo com suas palavras aquilo que Jesus disse no Evangelho segundo João. Se você está com a sua Bíblia fechada, abra a sua Bíblia física, seu smartphone, seu celular, enfim, no aplicativo que você tiver, mas que possa participar conosco da leitura da Santa Palavra de Deus. Eu estou lendo na lição, você pode ler na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Diz assim a Palavra de Deus: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja aqui que coisa maravilhosa, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós somos cooperadores de Deus. Significa que Deus está operando e nós estamos operando com Ele, estamos participando dessa operação com Ele. Primeiro ponto da lição fala de a igreja chamada a semear. Semear o quê? Né? Semear remonta à necessidade de se plantar alguma coisa. E a semeadura aqui que Jesus está referindo, no capítulo de número 15 de Marcos, o capítulo de número 16 de Marcos, ele fala de uma semeadura que é diferente daquela de
que se faz hoje em dia, se prepara o terreno, se aduba, para depois fazer um plantio. Esta plantação ela está correlacionada com os eventos da época de Cristo, naquele momento, né? E o semear significava falar a palavra de Deus. A semeadura era o levar a palavra de Deus. E a semente é a própria palavra de Deus. E esta é a missão principal da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar o evangelho, o que é o evangelho? Precisa a gente entender o que é o evangelho. O evangelho são as boas novas de salvação. Boas novas ou a boa notícia. Que notícia boa é essa que a gente vai pregar, que a gente vai falar, que a gente vai evangelizar? Esta boa notícia é que Jesus Cristo, Deus se tornou homem, se humanizou, se vestiu de humano e deu a sua vida lá na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, para perdão dos meus pecados. Que coisa boa! Isso não é uma notícia boa? E é missão da igreja levar esta boa notícia a todos os povos, a todas as civilizações. Eu acho interessante que no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus comissiona os seus discípulos, os 12 apóstolos, na época os 12 discípulos, para uma missão que não era diferente dessa, mas tinha um endereço diferente, porque no versículo 5 ele diz, Jesus enviou esses 12, lá no versículo 1 de Mateus capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Jesus chamando, deu poder sobre aos discípulos, sobre os espíritos imundos, e deu-lhes poder para expulsar e para curarem. Mas essa missão que Jesus deu aos discípulos, ela é diferente, porque Jesus diz, ireis pelo caminho, não ireis pelo caminho das gentes, ou seja, não vá pela terra dos gentios, e nem entrei em cidades de samaritanos, ou seja, era uma missão específica, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, isso era um propósito completamente diferente. Marcos capítulo 16 e verso 15 diz que devemos pregar o evangelho a toda criatura. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo de número 8, quando Jesus está indo aos céus, está assunto aos céus, ele responde aos discípulos e diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, esta missão é a verdadeira missão da igreja, onde o propósito nosso é de pregar o evangelho a toda a criatura. Então, a função nossa é de semear a palavra de Deus. Não se preocupe com o resultado é com o Senhor, conforme o apóstolo Paulo diz. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Algumas pessoas têm essa dificuldade de pregar o evangelho e de repente, mas ninguém se converteu e eu fiquei triste. Não se preocupe com isso. A sua preocupação é em pregar o evangelho, é semear a semente, a palavra de Deus. O segundo ponto da lição fala do crescimento da igreja. E o comentarista diz que não existe uma forma específica para esse crescimento da igreja, mas a gente encontra um exemplo na Bíblia, na igreja de Antioquia, está lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, também o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos fala desse empenho da igreja, e ele elenca aqui esse exemplo da igreja de Antioquia, que está no versículo 21, capítulo 11, versículo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 24, dentre outros que você tem na lição, você vai verificar na sua lição. Mas ele vai dar o exemplo de que a igreja estava sob a mão do Senhor, havia o empenho dos crentes, a igreja vivia em oração e jejum, integração e comunhão, espontaneidade sacrificial, ou seja, as pessoas doavam espontaneamente, sem ninguém fazer nenhuma pressão. Havia paixão pelas almas, experiências pessoais, e isso a gente observa
no Evangelho não, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é bastante conhecido também, quando a igreja começa a fervilhar, quando Pedro faz aquela pregação, a sua primeira pregação, e a Bíblia diz no versículo de número 42, perdão, no número 41, que do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que naquele dia se entregou ao Senhor quase 3.000 almas. E a gente percebe aqui, a partir do versículo 42, que a igreja de Antioquia se espelhou nesse propósito da igreja quando nasceu, assim que a igreja nasceu, porque a gente vê no versículo 42 que a igreja perseverava na doutrina, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a verdadeira palavra de Deus, eles pregavam a palavra de Deus. No partir do pão, também nas orações, o versículo 43 diz que havia temor entre os irmãos e muitas maravilhas e sinais Deus fazia através dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquilo não é meu ou é teu, tudo era de todos. Vendiam as suas propriedades, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. É aquilo que está lá na igreja de Antioquia, quando o apóstolo diz que a mão do Senhor estava sobre a igreja. Então, é um excelente exemplo nós meditarmos nesta palavra. Esse capítulo 2, a partir do versículo 42, é muito interessante para que a gente possa estar meditando nesses versículos, para que a gente possa compreender verdadeiramente a nossa missão e continuar fazendo a obra do Senhor. O terceiro ponto da lição fala do seu chamado, mas não é só o seu chamado, é o seu chamado e o meu chamado, porque nós fomos comissionados. Comissionado significa dizer que nós estamos em uma missão em comum. A mesma missão que Deus deu para mim, Ele deu para você também, e essa missão foi de pregar o Evangelho a toda criatura. É interessante que no capítulo 28, versículos 19 a 20, Jesus, quando está assunto aos céus, ele diz para os seus discípulos: ide ensinai todas as nações. E aqui, conforme o comentarista da lição, há uma forma de discipulado, um chamado para discipulado, que todos nós tivemos esse chamado para discipular. Ensinar é discipular. E nós temos essa chamada para fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar a palavra de Deus e levar aquelas pessoas a viver conforme Cristo creu, conforme Cristo falou, conforme Cristo nos concedeu que assim fizesse. Então, é importante o discipulado para que haja na mente, nos corações das pessoas, o mesmo sentimento que havia em Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós agora devemos ter a mente de Cristo, porque nascemos de novo. Então, a gente fazendo uma chamada geral da lição, da missão que a igreja tem, que Cristo propôs para a igreja, ele nos dá a condição de nós fazermos a missão. Ele não só ele dá a missão, mas ele nos dá a condição de nós fazermos a lição. Quando ele diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. No livro de Mateus, no capítulo de número 28, e os versículos de número 19, 18 a 20, ele diz: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Essa é a nossa missão. A missão da igreja é essa, de ensinar as pessoas quem é o Evangelho, quem são as Escrituras e a salvação em Cristo Jesus. E aí é uma importância fundamental que Jesus disse, porque nós não estamos sozinhos.
Esta é a maior importância que a gente vê nas Sagradas Escrituras. Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Então não existe maior segurança para nós de estarmos pregando a palavra de Deus, é de termos a certeza de que Cristo, Ele está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades em que nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Está aí, meus amados irmãos, a missão da igreja, a nossa lição desse trimestre termina com a missão fundamental da igreja, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo em casa, o que nós estamos fazendo dentro das quatro paredes da igreja, é a nossa missão e é o objetivo da igreja: ir para as calçadas, ir para as ruas, ir para as praças, pregar o evangelho do Senhor Jesus, para que se cumpra em nós aquilo que Jesus nos prometeu. Amém? Que é o galardão que nós vamos receber da parte dele e a salvação da nossa alma. Meus amados irmãos, que Deus continue ajudando a cada um de vocês, abençoando nessas dificuldades que estamos enfrentando. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Breve estaremos com vocês mais uma vez aqui para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Eu agradeço.